O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que superlotam a nossa Basílica Santuário, vindos de perto ou de longe, mais uma vez minha saudação a você que está acompanhando a nossa celebração através das nossas redes sociais e da Web TV Bonfim. Hoje, dia 28 de setembro, último domingo do mês, nós católicos celebramos o dia da Bíblia. Setembro, mês da Bíblia, que ficou ali, a Bíblia em destaque durante o mês todo, para recordar que nós temos um livro sagrado
E o livro sagrado, a Bíblia, é para nós um manual de orientações para a nossa vida. Então, nós devemos sempre fazer a leitura de um texto bíblico e tirar daquele texto uma lição, um ensinamento, um apelo. E cada um de nós deve sempre se esforçar para pôr em prática aquela mensagem, aquela lição, aquele ensinamento. Hoje, por exemplo, os textos lembram que nós um dia vamos prestar contas a Deus. Alguém pode achar que não vai morrer. É engano. Eu brincava no início da missa. Alguém pode achar que não vai envelhecer, mas vai. Repito, a não ser que morra antes. Algumas coisas da vida são certas. São certas. Por isso a gente deve se preparar para a velhice, por exemplo. Cada um de nós precisa se preparar. Quando você não se prepara, você termina tendo algumas dificuldades existenciais. A primeira é de não aceitar uma realidade que você não pode se livrar. A debilidade da idade, a limitação, as limitações. É preciso que sejamos preparados. Existe até uma especialidade médica para tratar da velhice, não é? Para tratar da velhice. E a gente precisa buscar essa especialidade médica. Pois bem, também, enquanto cristãos, cada um de nós precisa se preparar para o encontro com Deus, porque nós acreditamos que morrendo nós nos encontraremos com Ele, e a Ele nós devemos prestar contas do que a gente fez aqui na terra, de como cada um de nós procedeu aqui na terra. É preciso encarar com seriedade e saber que um dia nós vamos morrer. Às vezes eu brinco assim, a gente sempre escuta, fulano morreu. Um dia alguém vai dar notícia que você morreu, não é? A gente não vai ver, mas alguém vai dar essa notícia. Pois bem, a liturgia de hoje chama a nossa atenção com relação a alguns cuidados, por exemplo, com o nosso egoísmo, com a nossa insensibilidade, com a nossa falta de caridade e disposição para partilhar. A gente precisa lembrar que existem pessoas necessitadas, pobres, e se a gente tem um pouco mais, a gente precisa ajudar. O texto diz, a primeira leitura chama a atenção de pessoas que vivem despreocupadas, come, bebe, faz festa, come do bom e do melhor, tem uma casa muito boa, tem apartamento, tem isso, tem casa de praia, e não se importa
com a miséria, com a pobreza. Não lembra que outras pessoas não têm comida, não têm onde dormir, etc, etc, etc. Ai dos que vivem assim. Ai dos que vivem assim. Então, um dia, a gente vai prestar contas a Deus. Se a gente lembrou do outro, lembrou do pobre. No Evangelho, Jesus conta uma parábola, dizendo que havia um homem rico que comia muito bem, fazia banquetes, e na porta um pobre chamado Lázaro, que desejava o que sobrava e não davam para ele. O rico morreu, numa linguagem assim, foi para um lugar, foi para o inferno, digamos assim. E o pobre morreu, foi para o céu. Quando ele estava lá no meio das chamas, ele ficou: "Oh, Abraão, manda Lázaro ir lá dizer a meu irmão para não fazer o que eu fiz." Aí Abraão diz: "Não, quem está lá não passa para cá, e quem está aqui não passa para lá. Eles têm que ouvir quem está lá, na terra." Então, a gente precisa pensar que um dia, ou nós estaremos diante de Deus, se nós vivemos praticando a justiça, sendo pessoas honestas, sendo pessoas caridosas, sendo pessoas humanas, ou nós vamos ficar longe de Deus, distante de Deus. Aqui também tem uma questão que é muito séria, o desperdício. Às vezes, nós enchemos um prato, comemos, o resto a gente joga fora. Esquece que alguém poderia matar a fome comendo aquele resto que a gente jogou fora. Então, a parábola do Evangelho faz um apelo à solidariedade e à partilha. A parábola do Evangelho chama a nossa atenção para que nós, para aquele que tem, lembre de quem não tem. Para a desigualdade que existe, desigualdade social, desigualdade, tantas desigualdades, mas tudo que existe de ruim poderia melhorar se cada um de nós tivesse um comportamento diferente. A segunda leitura mostra o que agrada a Deus, o que uma pessoa de Deus deve fazer: fugir das coisas perversas, procurar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. A mansidão. E a gente pode completar aqui a fraternidade, a solidariedade. Por que a gente não pode praticar tudo isso para tentar ajudar alguém, para matar a fome de alguém e para um pouco melhorar essa energia violenta que existe entre nós? Se cada um de nós toma uma decisão, se cada um de nós realiza uma ação boa, a gente vai dar passos, a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Não pode eu ficar aqui no meu bem bom, sem me preocupar com o outro que não está bem. Até mesmo porque
Se eu não faço nada para mudar a realidade, eu posso ser atingido e posso até perder a vida. Por exemplo, se eu não faço nada para combater a violência, eu posso me tornar uma vítima da violência, porque eu não estou fora dessa realidade. Você pode sair, não é, na rua, para qualquer coisa, fazer qualquer ação, e você pode perder a vida, você pode ser assaltado. Então, a responsabilidade maior é dos governantes, mas cada um de nós pode fazer um pouquinho, ajudar a mudar. O certo é que a liturgia de hoje pede que cada um de nós tenha um procedimento solidário, que cada um de nós procure combater o egoísmo. O Papa Francisco falava muito da cultura da insensibilidade, da indiferença. Hoje você passa, vê uma pessoa caída, você passa como se não tivesse vendo nada. Ontem eu me desloquei para almoçar num determinado lugar, e quando eu parei numa sinaleira, tinha uma senhora sentada, mas a mulher era a expressão da miséria, do descaso humano, sentada assim, suja. Quando eu olhei aquela mulher, eu falei: meu Deus, como pode um ser humano estar numa condição dessa? E tem milhares por aí. A gente não pode ser insensível e passar diante de uma pessoa na sarjeta, no fundo do poço, como se não fosse ninguém. Ela é uma pessoa, é gente, é filha de Deus, numa situação daquela, e tantas outras que o mundo de hoje gera. Nós somos humanos, nós temos coração, nós temos que prestar contas a Deus dessa desgraça que está aí, dessa miséria que está aí, dessa violência que está aí. Nós não podemos ser indiferentes ao que está acontecendo em Gaza, não podemos. Crianças, idosos morrendo de fome, não pode o mundo se calar diante daquilo que acontece naquele lugar. É uma vergonha para a humanidade o que está acontecendo em Gaza, e também entre nós. É uma vergonha. As grandes cidades geram pobreza, miséria. As cidades grandes são desumanas. O mundo precisa mudar, com um gesto meu, um gesto seu, de partilha, um gesto de gentileza. Gentileza gera gentileza, um gesto de amor, um gesto de solidariedade, um gesto de carinho. Precisamos estender a nossa mão, vamos partilhar, vamos dividir, vamos ajudar aquele que é nosso irmão, é nosso próximo. Amém.